Fala galera, tudo bem com vocês? Começando o segundo episódio do nosso Objetivo Cast, Caminhos da Medicina. Nosso primeiro episódio nós falamos sobre engenharia, trouxemos 2 convidados e agora trouxemos uma convidada muito especial, Rosiane, nossa ex-aluna, formada em medicina pela UFSCar. Vai falar um pouco sobre a trajetória dela, vai tirar as dúvidas, como foi a preparação, vai falar sobre como que é a rotina de trabalho do médico, né? Então tem bastante coisa para a gente poder aproveitar dessa entrevista aqui. E eu sei que esse podcast vai ser muito legal. Desde já deixo para você aqui, ó, nossa camiseta especial. Mostra aí, Marcelo. Olá, o Enemflix, tema da nossa aula. Enemflix de 2025, para você ficar atento nas nossas redes sociais e acompanhar o nosso aulão Enem de 2026, beleza? Meu companheiro hoje aqui na mesa, professor Marcelo de Gramática. Dá boa noite para a galera aí, Marcelo. Boa noite, galera, bem-vindos. Eu sou o professor Marleta, professor de língua portuguesa do Colégio Objetivo, trabalho com a área de gramática e neste dia é um grande prazer poder estar com meu amigo Tandera entrevistando a nossa ex-aluna Rosiane. Olá, tudo bem? Então, você quer falar um pouco sobre você? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre você e que a gente começasse esse podcast falando o que levou você a escolher medicina. Se apresente para nós. Bom, meu nome é Rosiane, eu tenho 40 anos, sou formada em medicina pela UFSCar, já tinha feito graduação de física pela Universidade de São Paulo, aqui em São Carlos, e agora eu sou atualmente residente do 2º ano de ginecologia e obstetrícia lá em Araraquara. E a escolha da medicina, assim, na verdade foi uma coisa meio confusa, né? Na época que eu fui prestar vestibular, logo que eu estava formando do ensino médio, tinha uma bagunça dentro da minha cabeça, não sabia exatamente o que eu queria. Então eu lembro de ter ido conversar com os meus professores, fiquei na dúvida se eu queria algo de exatas ou se eu queria ir para a área de medicina. Na época uma opção era engenharia aeronáutica, eu sempre fui apaixonada por aviões. E quando eu fui decidir, acabei deixando meio termo, né? Então, quando eu prestei Física Médica na USP Ribeirão. Aí eu passei, eu tinha 17 anos, acabei voltando. Depois de ficar 6 meses lá, transferi de volta para fazer Física, só Física. Falei, não quero uma especialidade mista, não gostei do curso, do jeito que estava estruturado lá, acabei voltando. Eu era da 4ª turma lá. Acabei voltando, formando em física e ficou esse sonhinho da medicina ali na gaveta. E aí, depois de muito tempo, depois de já ser mãe, casada, trabalhando, inclusive na época eu trabalhava na Latam, que eu trabalhei um tempo na área com aeronaves, então assim, as coisas eram misturadas mesmo na minha cabeça. Já tinha passado num concurso, estava trabalhando, estava completamente insatisfeita com a minha vida e aí o sonho saiu da gaveta. Eu falei, vou atrás disso. E aí eu voltei, fui fazer cursinho à noite lá no Objetivo, trabalhando, né? Sendo mãe, esposa, tudo isso, tudo junto, tudo misturado. Mas falei, vou tentar, vou tirar o sonho da gaveta. E deu certo. E aí estamos, depois de alguns anos, né? Que vocês me conheceram lá em 2015. Então, depois de alguns anos, estamos aí. Finalmente. Física e médica. Física e médica. Exatamente. Não, e que isso foi algo que me chamou a atenção, porque geralmente no cursinho da noite, você sabe que as pessoas trabalham, que elas têm uma rotina diferente dos alunos da manhã, mas de vez em quando eu perguntava algo sobre a vida de cada aluno, e você comentou, olha, eu já sou formada, eu sou mãe, eu tenho filha, eu trabalho e eu quero medicina, todas essas informações deram assim, eu falei, puxa, como que ela vai concatenar tudo? Porque eu sempre escutei, eu saio da escola e estudo 8 horas por dia. Onde que você colocou essas 8 horas? Eu também não sei. Eu estudava nos intervalos que eu tinha, assim, sabia que era um pouco mais difícil, mas como eu já tinha feito a faculdade de física antes, então a parte de exatas para mim era super tranquila, então era onde eu não tinha dificuldade. Eu foquei nas áreas que eu tinha dificuldade, então, especialmente na de humanas, que vergonha.
Todas? Na de português não, né? Porque Não. eu sei o verbo que gera o exceto, né? Não sei se você se lembra, mas O eu sou excetuar. o excetuar, exatamente. Então, Ah, você assim, me respondeu em eu te 2015? respondi em 2015. Ah, então eu acho que esse foi o gancho para eu começar a conversar com Provavelmente. Foi o excetuar, você. exatamente. Foi aqueles desafios. Eu duvido que vocês alguém acertem saiba, o verbo. Alguém que complete o hino da bandeira. Exato. É tipo... Então Exatamente. português nunca foi seu ponto fraco. Não, nunca foi. Mas as outras áreas, né, geografia, história, tinha bastante dificuldade. Então era onde eu precisava, né? E aí era o que eu focava para os meus horários livres. Então no final de semana, à noite era difícil porque eu já chegava tarde depois do cursinho, no outro dia ia trabalhar cedo. Mas era aquele negócio, né? Então qualquer espacinho que eu tinha durante o trabalho, que estava tranquilo, não estava fazendo nada, estava lendo alguma coisa, estava estudando alguma coisa. A gente vai aproveitando o tempo que tem, né? É. Todo mundo tem 24 horas por dia, né? Você tem que só decidir o que você vai fazer com as suas. Eu acho assim, a gente como professor vê também muitos alunos que entram numa graduação, não se adaptam à graduação e saem. E aí decidem fazer ou outro curso ou medicina, né? Como você quis. Mas é muito difícil ver alunos que terminam a graduação e depois decidem fazer outra graduação que não tem nada a ver. Né? Mas é muito comum, assim, na medicina tem bastante gente que acaba vindo de outra graduação, que chega a terminar outra graduação, muitas vezes na área da saúde, é mais comum, né? Mas é uma escolha, assim. Entrar mais velho é diferencial pra gente ficar mais chato só, né? Porque você enxerga diferente, a gente percebe isso, que enxerga diferente, aproveita o tempo de forma diferente, mas é uma experiência que vale a pena para todo mundo. Eu acho que só, às vezes, o caminho até lá que é um pouco tortuoso, né? Quem decide, assim, que quer medicina direto, às vezes fica muito tempo no cursinho, chega na faculdade já meio baqueado, né? Porque é muito cansativo, né? E na sua preparação para você entrar em medicina, foi quanto tempo de cursinho que você fez? Só um ano, dois? Só um ano. Só um ano. E de todas as partes, qual foi assim que você acha que você se dedicou mais? Foi redação? Qual que você acha que foi o seu diferencial? Olha, na verdade acho que foi isso, de buscar suprir essas lacunas, assim, onde eu sabia que iam me pegar, sabe? Assim, isso aqui eu não domino, isso aqui eu não entendo direito. E aí isso eu ia focando. Da época que eu prestei física para agora, né, assim, 10 anos atrás, né, já. Quando eu prestei de novo, são vestibulares completamente diferentes, né? Então, assim, foi mais aprender os estilos novos das provas, o que eles gostam mais, o que eles cobram mais, e saber onde é que estava realmente a deficiência, trabalhar em cima disso. Então, como eu não tinha muita dificuldade para escrever, eu tinha que aprender só o jeito que eles queriam que eu escrevesse. Então, para a redação ter as pontuações que eles queriam. Nas questões objetivas, tentar entender o que eles mais pedem, né? Eu acho que é mais isso o tempo inteiro. E aí, assim, para você não errar as fáceis, né? Não existe isso. É que ensina toda vez, né? Não pode errar as fáceis, tem que acertar a grande maioria das médias e as difíceis vai ser o desempate. Então, acho que era isso, sabe? E fazer exercício à exaustão. Você aprender o estilo de prova, fazer. Você imprimia as provas antigas, Rose? Imprimia. Certo, não era nada por computador ou por celular. É que também nós estamos falando de 2015, 10 anos atrás. Mas você imprimia as provas. E com, assim, prova de quantos anos antes? Porque... Não muito, porque elas também mudam, né? Mudam muito o perfil. Não muito. E aí eu focava nas provas que eu ia fazer. Então, assim, como o meu foco era o Enem, então eu fazia muita prova do Enem e questões irmãs, assim, né? Que tem mais ou menos o mesmo tipo de questão. Mas acabei estudando para as outras, né? Existe algo que não mudou de 2015 até hoje. O Enem basicamente não cobra gramática no primeiro dia, exceto neste ano de 2025, que caíram 2 ou 3 questões, se eu não me engano, de gramática pura. E como que você avalia o aluno? Ele assiste a aula de gramática
ela é importante ou ele pode pensar, vou gastar esse tempo para corrigir alguma deficiência de outra disciplina? É difícil porque, por exemplo, no Enem, falando do Enem, né? Focando no Enem, a parte de gramática ela não cai, mas a língua portuguesa é onde faz diferença, né? Porque basicamente os cursos acabam tendo peso 2 em linguagens. Então, não dá para errar nada. Não tem como deixar para trás, entendeu? É que não era uma deficiência minha, então não ficava exaustivamente, mas eu acho que vai de cada um. Não dá para aparecer um prolapso com C cedilha no meio de uma anamnese, sabe? Então, Ou seja, vale também para a vida médica. exatamente, É uma etiqueta. Exatamente. Não tem como. Tem que saber, né? Não é só pro Enem, é pra vida. Então, gramática, português. E Tandera, se me permite fazer só mais uma pergunta? Claro, quantas perguntas você quiser, Tá. Marcelo. Eu tenho curiosidades, porque quando eu converso com os alunos, eles dizem, olha, eu aprendo melhor com post-its. O outro, eu faço um mapa mental. O outro, eu faço um resumo. Eu dou aula para mim mesmo. Como que você fazia? Qual método Qual você método que desenvolveu? você utilizou? Não focando tanto no número de horas, mas o que você fez que te beneficia? Que você fala, não, eu sinto que eu aprendo desta forma. Eu tenho muita dificuldade em ficar muito tempo, tipo, lendo textos exaustivos, assim, que são imensos. Não consigo. Então, a minha estratégia era ir para a aula e prestar atenção na aula. Acho que vocês sabem, porque eu ficava, Sim. tipo assim, o tempo inteiro prestando atenção no que está sendo dito. E depois eu chegava em casa e ia fazer exercício daquilo até cansar, sabe? Até, tipo assim, nossa, não aguento mais. Isso aqui é óbvio que é isso. Tá. E aí eu falava, não, agora acho que faz sentido, entendeu? Era essa a estratégia, mas eu não consigo, tipo, escrever para mim faz parte de anotação de aula, então eu fazia as minhas anotações de aula, mas assim, ficar lendo e fazendo grifa e post-it, para mim não funciona. Mas eu acho que dá para usar também. A sua fala corrobora muito com uma coisa que a gente fala bastante na sala de aula, né? Que é, não adianta você estudar o que você já sabe. Você precisa estudar o que você não sabe. Exatamente. E é uma coisa que os alunos costumam muito fazer. Eu sou muito bom em exatas, então vou estudar mais exatas. Não, você precisa estudar onde está a deficiência, né? Não deixar de lado as outras coisas, mas estudar onde está a deficiência. É bom eles ouvirem a sua fala para corroborar o que a gente fala em sala de aula. Né? Porque assim, se você já é bom naquela matéria, você vai bem, você sempre acerta muita coisa, você tem um limite, né? Se você já vai quase gabarita aquilo lá, o seu limite é gabaritar. E não vai mudar nada, porque na outra, se você acerta metade, não vai fazer diferença para passar. Agora uma pergunta. Nesse tempo de preparação para a aprovação, né? Quem faz medicina, a gente sabe que não entra igual você entrou no primeiro ano. Tudo bem que você veio de uma trajetória pregressa, diferente, né, e tal. Mas em algum momento bateu aquele medo, não vai dar? Porque muitas vezes a gente, como professor, vê alunos que estão em 1 ano de cursinho, 2 anos de cursinho, indo para o 3º ano de cursinho, e você vê um medo estampado no olho deles. Você fala, será que vai dar? Em algum momento bateu essa questão psicológica, essa ansiedade? Na primeira vez, né? Porque assim, eu passei primeiro na Federal do Alagoas e na de Alfenas, quando o Enem ainda permitia, né, que você ficasse na lista de espera da sua primeira opção, mesmo tendo sido aprovado no segundo, não sei como está agora. E aí depois eu prestei Enem de novo, que foi quando eu passei na UFSCar, né? Então, da primeira vez que eu prestei, eu corrigi a prova e para mim eu tinha certeza que não ia dar em lugar nenhum. E aí foi uma surpresa, porque realmente é o TRI, né? Tipo, que faz diferença. A hora que sai a nota, que você vê o quão bem você foi comparado aos outros, né? E aí, quando eu vi que ia dar, eu fiquei até surpresa, assim, foi realmente um choque. Eu, tipo, deu certo. Quando eu passei na UFSCar, foi o contrário. Eu saí da prova tendo certeza que não ia dar. Tipo, certeza absoluta. Eu falei, fui muito mal, eu não corrigi a prova. E aí, quando eu coloquei a nota, aí eu fiquei na lista de espera, eu falei assim, mas não vai rodar. E aí rodou. E deu. E aí eu falei, bom, então acho que era pra ser meu mesmo. Mas realmente, assim, sair da prova e
e ter certeza absoluta que deu, acho que é muito difícil. Porque não dá para ter ideia como os outros foram, né? E aí, quando você sai, a única coisa que você tem, pelo menos eu ficava assim, nossa, eu errei essa, eu errei essa, eu errei essa, com certeza errei essa. Porque não fazia ideia de como fazia. Aí chegava no carro, sentava no carro, falava, meu Deus, era só ter feito isso, sabe assim? E aí você vê que a atenção da prova, não é nem que você não sabia, mas aí você tá num ambiente lá que é difícil. E é uma coisa que muda, né? Quando você tá sob pressão e você vai fazer aquela prova sob pressão, muitas vezes você tem dificuldade em fazer as coisas realmente acontecerem. Quando você vai mais tranquilo, né? Foi isso. Então, mas assim, certeza que ia dar, acho que eu nunca tive. Nunca saí da prova assim, falando, nossa, brilhei, sabe? Nunca aconteceu. Eu saía de tipo assim, ai, sei lá, acho que não vai dar não. Porque a gente sabe que é concorrido, a gente sabe que é difícil. Então, tem que ser muito confiante. E agora eu vou falar um pouquinho sobre vida universitária. Ai, que saudade. Porque a preparação é difícil, entrar é difícil, mas lá dentro da Universidade de Medicina, além de assistir às aulas, fazer as provas, a gente sabe que também tem o lado positivo da integração com a comunidade, das festas. Então eu queria saber como que foi para você o primeiro ano da faculdade, mas a faculdade como um todo, acompanhar as aulas, se você falou, nossa, eu achei que ia ser um pouco mais fácil, foi muito difícil, e como que era essa vida de comunidade, com a comunidade específica da medicina, como que era, galera? Eu tive 2 primeiros anos, né? Que foi o primeiro lá na Federal de Alfenas, que foi quando eu passei a primeira vez. E lá era método tradicional, então a gente tem as matérias nas caixinhas, né? Então, cada matéria, então, anatomia, biologia celular, histologia, todas as caixinhas. Aí lá, a vida era meio corrida, porque tem um horário muito rígido, né? De aulas, presença e etc e tal. Mas era muito bom, de qualquer forma, né? Era assim, tipo, das 7 às 17. E aí tinha mais monitoria à noite e tudo mais. Mas também tinha atlética, tinha as coisas todas lá que a gente também aproveitava. E aí, quando eu passei na Federal de São Carlos, que eu voltei para cá, e o método é diferente, que é o PBL. E aí, os nossos horários são um pouco mais flexíveis, né? Então, porque a gente tem os horários de aula previsto, mas a gente não fica preso, né? É outro ambiente, não é uma sala de aula, não é um professor dando aula, são mesas, né? Onde a gente fica todo mundo em volta, fazendo discussão. Então, é diferente. E aí aqui o sonho da minha vida era ser parte da Atlética da Federal. E foi o que eu fiz, né? Então fui da Atlética, joguei vôlei de areia, fui diretora de modalidade, joguei tusca até cansar. Eu vi as suas fotos nas redes sociais, né, pela Atlética. Participava, então jogava pela medicina, jogava pela Federal, jogava pela cidade, estava o tempo inteiro envolvida com esportes, mas também, né, como já comentei com vocês antes da gente entrar, que tenho a síndrome da mão levantada, então também era representante de sala, representante do conselho, representante discente dentro do hospital universitário, então assim... Foi abraçando várias atividades. Tudo que dava para fazer, acho que eu aproveitei a faculdade em todas as suas instâncias, assim, liga acadêmica, tudo, estágio, monitoria, tudo que deu, iniciação científica, tudo que deu eu fiz. Tava lá. E isso é legal, porque se você falou em estágio, qual disciplina te chamou mais a atenção? Aqui na UFSCar a gente tem os anos, né, são a cada 2 anos, basicamente, a gente tem o ciclo básico, o ciclo clínico, e eles só mudam, na verdade, as áreas que a gente acaba frequentando, e depois a gente vai para o internato, 5º, 6º ano, que a gente roda dentro das especialidades médicas mesmo, né? E para mim era tudo muito interessante, e aí eu acho que isso é da parte da gente se preparar, lembrando que a gente tem que focar na parte que a gente tem dificuldade, né? Então, por mais que eu já gostasse da área da saúde da mulher,
cada estágio que eu estava, eu mergulhava de cabeça. Eu queria aprender tudo, eu queria ver tudo. Todos os preceptores achavam que eu ia fazer aquela especialidade, porque achavam que eu estava o tempo inteiro interessada demais, focada demais, entretida com tudo aquilo. Mas era só porque queria saber mesmo. Então, assim, eu de verdade, eu aproveitei cada estágio ao máximo, assim, tudo que deu. E o que eu mais gosto realmente sempre foi da área de saúde da mulher. Então, era onde eu realmente me divertia. Desde o começo, de quando a gente faz a parte teóricas, né, as situações, problemas, depois a gente vai para subespecialidades no ciclo clínico. Era onde eu tinha mais facilidade, era onde eu tinha mais... Aí eu me acabava, né? Muitos alunos perguntam para nós sobre essa metodologia PBL, né? Que é diferente da tradicional. Queria que você falasse sobre o que você achou, para você, o método PBL. Falasse um pouquinho o que é e se você preferiu em relação ao tradicional. O PBL, o problema dele é você se adaptar ao método, porque você fica muito dependente de si mesmo. Então, e a gente não tem muito, porque a gente não recebe, por exemplo, uma ementa antes. Ah, estude isso. É tudo sendo construído durante o processo. Então, o tempo vai passando e a gente tem a espiral construtivista, né? Então, cada pouco a gente retoma aqueles temas e vai ampliando o conhecimento. Então, a maior dificuldade é quando você pega para estudar até onde ir, né? Porque um tema, ele é sempre imenso, né? E para cada lado que você for, ele é basicamente infindável, né? Sim. Vai. Então, é só um período de adaptação. A partir do momento que você se adapta realmente ao método, as coisas vão funcionando. Você tem flexibilidade, então você consegue definir que horas você quer estudar aquilo, né? Tem um prazo, lógico, mas assim, quando que eu vou estudar, até onde eu vou estudar, né? Como que eu vou estudar, ele fica flexível. E isso ajuda, né? Assim, na parte da construção do médico, eu acho. Porque a gente nunca vai parar de estudar, né? Não. E nunca vai ter ninguém te dizendo o que você tem que estudar. Então, eu vejo isso como um diferencial de quem veio do tradicional, porque eu me deparo com as coisas no dia a dia e falo, isso aqui eu não sei. Aí eu vou sozinha estudar e procurar informação, e baixa artigo, e pega livro, e vai, discute com o chefe, fui ver isso, fui ver aquilo. E eu vejo que é uma coisa que é muito da gente mesmo, do PBL, de ir atrás das coisas, de procurar as coisas por conta própria. Porque a gente é ensinado assim. E aí alguns colegas não têm esse hábito, assim, tipo, não sei onde procurar. A gente aprende onde procurar informação, onde confiar em informação. Então, é bom, mas é um processo. Mas não tem que ter medo, porque realmente a gente é ensinado durante o primeiro ano todinho, basicamente para te ensinar a como lidar com o PBL, como aproveitar o PBL ao máximo, né? E para você foi bom? Você gostou? Para mim, sim. Para mim, sim. Aí agora acho que eu não consigo mais assistir uma aula de 50 minutos. Acho que pode ser que eu me distraia antes. O limite é o aluno, né? Exatamente, o limite é o aluno. E aí a gente desaprende mesmo a assistir a aula, porque a gente fica nisso, assim. A gente sentava, então lê aí uma história e vamos ver o que a gente não sabe dessa história. Não sabemos isso, não sabemos isso, não sabemos isso. Então tá bom. Então semana que vem a gente volta e a gente vamos ver o que foi que a gente descobriu sobre tudo isso. Então você leu uma coisa, eu li outra, ele leu outra, e a gente vai compartilhando e vai estruturando tudo que a gente aprendeu. Nossa, então agora a gente não sabia isso, agora a gente sabe que é assim. É estilo Dr. House, você coloca um problema na lousa, todos os médicos sentados e tem que... Assim, é um jeito bom de resumir, mais ou menos nesse caminho. Normalmente é um caso que tem os disparadores, né? E aí a gente vai estudar com base nisso. A gente desenvolve, então, perguntas, né, hipóteses sobre aquilo, e depois a gente volta para dizer se aquilo lá que a gente criou de hipóteses são reais ou não. Então, com base nas hipóteses, a gente cria as questões de aprendizagem, vai todo mundo estudar, e aí volta e a gente diz do que a gente hipotizou, o que estava certo e o que está errado. Entendi. Perfeito, Rose. Diferente. É muito legal, muito legal. Para quem gosta de estudar, é um céu de brigadeiro.
Exatamente. E como que era equilibrar estudo, vida pessoal, descanso? É um malabarismo. Um malabarismo. Porque você tem filha. Sim. Esse é o detalhe, filha. Exatamente. Da parte da graduação era a parte mais fácil, né? Porque a graduação também era, até antes do internato, no horário que ela estava na escola. Mas as outras atividades, então estudar, o esporte, né? A vida acadêmica em si, né? Então viaja para jogos, participa de congresso, tudo isso aí planejando. Então vai decidindo ali, então eu vou ter que estudar, eu vou separar esse horário para eu estudar, ou no final de semana, eu vou ter um compromisso, tem uma festa, tem alguma coisa, então tenho que adiantar os meus estudos, ou, né, trocar, vou deixar na outra semana. É tudo planejamento. Então, fica bom, né? A gente já aprende a fazer escala. Já aprende a fazer escala. Já aprende a fazer escala, exatamente. Que isso nos joga para como é a sua rotina como médica hoje, né? Hoje é uma correria. É bem puxado. Porque na residência são 60 horas semanais. Né? Então, cada mês a gente vai rodando um estágio. Então, são horários que vão mudando, nunca nada muito fixo. E, fora isso, eu ainda trabalho. Então, fico manejando ali meu horário para me policiar, não trabalhar demais. Essa é uma pergunta que eu tenho vontade de fazer, porque os nossos alunos são muito jovens, né? Sim. E eu acho que a gente precisa desmistificar a glamorização que existe em torno da profissão da medicina. Porque muitos alunos acham que entrar é difícil? Ok. Concluir a graduação é difícil? Ok. E depois eu vou apenas colocar o jaleco branco, entendeu? Entrar e o dinheiro misteriosamente vai aparecer na minha vai conta. Vai cair ali 50 mil reais por mês para trabalhar 8 horas por dia. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre como que é a rotina do médico, porque a gente sabe que não é desse jeito assim, né? Não é assim. A verdade é que a gente trabalha muito, muito mesmo. E é o tempo inteiro sob pressão. Então, porque não é... Eu li um memezinho hoje, né, dizendo assim, se o médico errar, ele vai preso. Se o advogado errar, alguém vai preso. Né? No lugar dele. No lugar dele. Então, talvez seja melhor fazer direito. Mas é bem por aí, porque é a vida de alguém, né? Então, assim, por mais que possa parecer, nunca é inócuo. Tudo que você faz tem uma repercussão ali para a vida da pessoa, para o bem ou para o mal. E no juramento que a gente faz é de sempre fazer o bem e de nunca provocar o mal. Então, é difícil, porque não é assim, vou trabalhar 12 horas. Eu vou trabalhar 12 horas. É muito difícil você chegar num plantão e falar, tive 15 minutos de sossego. É muito difícil. Então, é dedicação, são 12 horas trabalhadas e, no fim, essa expectativa de que, vou ganhar 50 mil no mês é bem irreal, né? Especialmente para um recém-formado, a não ser que você vá trabalhar infinitas horas sem descanso, sem parar, sem final de semana. E eu acho que não é isso que ninguém busca, né? A gente tem que ter o nosso horário de descanso, o nosso horário de família, as coisas que você quer aproveitar, porque eu acho que também não tem ninguém que trabalhe, né, 100 horas semanais e que não queira aproveitar o dinheiro que ganha disso, entendeu? Então, é muito difícil, porque no recém-formado a gente vê muito isso, né? Uma ânsia de ganhar dinheiro, do o tal do eu pego, eu faço, né? Porque os grupos de plantão é assim, né? Faço plantão, eu faço. Faço plantão, eu pego, sabe? Então, um desespero de trabalhar, que depois as coisas vão fazendo mais sentido, assim. Você vai vendo que não vale a pena. A gente não ganha bem, não. A gente só trabalha demais mesmo. Então, é que parece, né? Dá uma falsa sensação de que é muito dinheiro e que é muito fácil. E não é fácil. Se tem uma coisa que não é fácil. Na verdade, é bem difícil a maior parte do tempo.
E hoje a gente sabe que é cada vez mais concorrido, porque tem muita faculdade de medicina, cada vez mais sendo abertas por aí. Então, teoricamente, ficando mais fácil entrar no curso de medicina, mas cada vez mais difícil você ter bons médicos. E aí, nisso você cai em plantões que vão ser mal remunerados, onde você está mal assistido, então, assim, não tem retaguarda, o coleguinha que está ali do teu lado, às vezes, sabe muito pouco, e aí você tem que ficar assumindo responsabilidade, tipo, ajudando, e, né, não é fácil. E no final das contas, você trabalhou ali incansáveis, bem cansadas, né? No final das contas, 12 horas e tá bem longe de ser 50 mil, né? Então, assim... Tanto que eu observo em alguns outros podcasts que o valor do plantão está caindo. sim. E que antes tinha o grupo do plantão e você tinha que lutar para conseguir um médico. E hoje Ao contrário. é o contrário. Exatamente. Eles se matam para pegar o plantão. Exatamente. E com base nisso, vamos supor, você passou por essa fase de plantão. Eu não sei se plantão é para o resto da vida ou é só no começo e acaba. Depende do que você quer fazer, entendeu? Você vai poder dar plantão o resto da vida se você quiser. Mas acho que não é o foco, né? Para quem vai, faz residência, especialização, o foco é você realmente ir saindo do mundo do plantão, né? Porque o mundo do plantão é pesado. Ele é cruel, porque você trabalha com a saúde da mulher e existe alguma área em específico da medicina que está no hype agora, que está crescendo muito? Sempre tem as mesmas áreas, né? Que são super disputadas. O problema é as residências cada vez mais difíceis de passar. O pessoal percebe, assim, que as notas de corte estão cada vez mais altas, porque as pessoas se dedicam cada vez menos à faculdade e cada vez mais às provas, né? Então, assim, estão bombando esses cursinhos para residência e tudo mais. E a galera foca só na prova e esquece que vai pegar o carimbo e vai ter que pôr a mão no paciente, né? Então, a prova é só um pedaço, né? E aí... tá difícil, assim. É difícil dizer o que tá em alta, né? Mas essa área de nutrologia, endócrino, né? Por conta das novas drogas, especialmente de emagrecimento aí, eles estão super No hype. requisitados, exatamente. E você falou muito sobre a jornada de trabalho extensa. Mas qual que é a parte mais gratificante para você hoje atuando dentro da medicina? Que você fala, nossa, Olha, nada nunca vai superar do que um paciente olhar para você e falar assim, doutora, lembra de mim? Você me diagnosticou, você me tratou, deu tudo certo. Ou obrigada, você estava lá, você apoiou o parto, deu tudo certo, a gente está muito feliz. Tá tudo bem, olha aqui a foto do neném, ou encontrar no caminho, sabe? Tipo assim, lembra, foi você que fez o parto dele. É muito difícil, a gente acaba não lembrando, não, mas nada supera do que a recompensa é o paciente estar feliz de te ver de novo, sabe? De você realmente ter causado uma boa impressão e ele nunca mais esquecer de você, porque a gente acaba esquecendo, né? Muita gente. Mas eles não esquecem da gente, porque a gente estava ali na hora que eles precisaram e, de repente, foi o apoio que ele precisava, a palavra que ele precisava ouvir, a forma que você tratou, ele nunca te esquece. Então, o olhar humano. Né? Exatamente. É o que faz diferença, na verdade, porque ali assinar uma receita, bater um carimbo e tipo fornecer um atestado, qualquer um pode fazer. Mas você realmente escutar o paciente, fazer diferença na vida dele é o que dá alegria, assim, sabe? Renova a força pro plantão. Você fala, nossa, tô feliz, sabe? Tipo, realmente deu certo. Olha só, sabe? No meio do caos, você fala, nossa, que bom, tá dando certo, tô fazendo o meu trabalho bem feito, sabe? Você fica feliz mesmo. Ou um ex-chefe te chamar para trabalhar, né? São pequenos prazeres. Então, saber que as portas estão abertas para você, porque realmente você causou uma boa impressão. Então, acho que faz parte do valer a pena, né? Isso é muito bom. Nossa, e é assim, existe uma diferença, possivelmente, né, entre você seguir como médica na área pública
na área das empresas que oferecem serviço, ou você abrir um consultório. Destas três, no caso, são objetivos distintos, mas você acredita que onde possa haver maior realização talvez seja justamente nessa área pública, como você disse que trabalha na UPA? Ai, o meu nome no X, né, o antigo Twitter, é Rosinha do SUS. Então, É Rosinha do SUS? Então, eu posso dizer para você onde é que está a minha felicidade, né? Que é de realmente fazer diferença na vida de quem mais precisa, assim. É onde eu gosto. Eu realmente gosto de estar na área pública, assim. De atender o público que precisa mesmo, que depende do SUS, que não tem outro tipo de atendimento se não for esse, entendeu? E fazer diferença. Porque, assim, pode parecer muito clichê, mas é verdade, sabe? A gente tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, ele só é pouco valorizado. Tanto pela população, porque normalmente ela não consegue o acesso adequado, não consegue o tratamento que ela merecia, e pelo governo, que não dá, né, realmente a estrutura que deveria e que poderia, né? Mas é onde a gente vê, assim, que a gente tem mais felicidade de trabalhar, onde a gente faz diferença mesmo. Porque o resto, assim, tá disponível para todo mundo, né? Para quem tem dinheiro para pagar, o céu é o limite, né? Então, não é para eles que eu acho que eu quero fazer diferença. Eu tô feliz onde eu tô. Sobre o sistema público de saúde, a gente não pode olhar somente para o micro e achar que o micro traduz o macro. Exatamente. Mas com relação ao sistema público de saúde onde você atua, você acha que existe uma precarização muito grande do sistema público de saúde onde você atua, ou você acha que o sistema público de saúde é efetivo, ele dá conta das coisas, falta muito, falta Não, pouco? é que a gente tem uma realidade muito paralela, né? O estado de São Paulo, comparado com o resto do Brasil, assim, a gente tem tudo de bom, mesmo no SUS. A gente tem tudo de bom. A gente tem estrutura, a gente tem tudo à disposição. Mas eu sei que não é assim na maior parte do Brasil, né? É só observar o AME, né? Exatamente. Uma coisa que costumava acontecer com frequência era quando eu estava no começo da faculdade, né? Segundo, terceiro ano, chegava perto da época do Enem, do SISU, eu recebia enxurradas de mensagens para saber como que foi, como que era a nota de corte, como é que posição que estava, como é que rodou e não sei o quê. E a gente presta muita atenção nessas coisas, a hora que está acontecendo só vai indo, né? Então eles ficavam mandando atualização de como é que estava, em que posição que estava na lista, se achava que ia rodar, se não ia. E aí eu me sentia muito na posição deles, assim, eu ajudava muito, sabe? Começava a pesquisar quem não ia matricular, gente, como é que tá aí no primeiro ano, tipo, quem não veio ainda, quantas vagas ainda tem, e ficava atualizando o pessoal que ficava mandando mensagem de tipo, vai rodar, ainda tem vaga. Porque a gente sente o desespero da galera. E para surgir uma vaga, alguém precisa desistir. Não tem muito jeito. São poucos que dizem. São poucos que dizem. Aqui, por exemplo, no seu curso na UFSCar, é que não sei se dá para saber bem assim, ao exato, mas muita gente desiste. É que assim, como... Eu não sei por que as pessoas fazem isso, mas... Ok. As pessoas às vezes já foram aprovadas em outras universidades e que elas preferem, ao invés de vir para cá, mas aí mesmo assim elas põem a nota do Enem aqui, esperam o SISU fechar para ser aprovado, para parecer mais uma aprovação, só que isso atrasa da lista, né? Sim. Então, assim, aí por isso que a gente ficava vendo, tipo, esse já passou, sabe, em outra faculdade, passou na USP, passou na Unicamp, aí, tipo, a galera que, normalmente é o segundo ano que faz isso, né? Mandava mensagem perguntando, tipo, você vai para lá, você vai vir para cá, né? Só para ir já avisando o pessoal que a lista ia rodar, para avisando os próximos, para não perder. Nunca ficar vaga sem preencher, né? E pelo menos quando eu era aluno, eu precisava sempre de alguma coisa para me motivar, principalmente algumas disciplinas nas quais eu tinha dificuldade. Nós já tocamos esse assunto logo no início do podcast, mas hoje, o que você arruma como motivação, já que você já está formada, já está
na residência, porque basicamente eu encaro a vida como se fosse um plano de voo, já que você gosta de avião. Você já teve a parte crítica da decolagem e eu acho que talvez você está chegando ao ponto agora da navegação, do modo cruzeiro. Quando você atingir esse modo cruzeiro é quando pode dar um estalo e, putz, o que eu vou fazer agora da minha vida? Acabou, você atingiu o teto. Tem algum sonho, alguma coisa que você ainda não fez? É que na medicina nunca acaba, né? Então tem 1 milhão de subespecializações que dá para fazer. Então, assim, fora os 3 anos da ginecologia e obstetrícia, dá para fazer R4, né? Então, subespecializações. E acho que é sempre isso, né? Tipo assim, você tá buscando o batente, né? De, tipo assim, saber tudo da sua área. E ele não existe, né? Então, é sempre procurando um novo disparador, né? Cada caso diferente vai gerando um novo disparador que você fala, nossa, já vi coisa e não vi tudo, né? Já vi coisa e não vi tudo. E as coisas vão acontecendo. Então, é meio que isso, porque todo dia acontece uma coisa fora do que você estava habituado. Então, acho que essa é a motivação. Essa é a parte boa da medicina, né? Todo dia tem uma coisa diferente para a gente ver. Surge uma droga nova, surge um estudo novo. Então, como que vocês cuidam da saúde, já que vocês trabalham tanto? Onde que fica o horário para nutrição, para academia? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É mais ou menos por aí. Eu tô devendo bastante, né? Mas a gente tenta do jeito que dá, né? Então, assim, levar marmita, levar sua fruta, suas coisinhas, né? Os lanches, para poder comer direito. Fazer os amigos de plantão que seguem a mesma frequência, para você não ficar pedindo porcaria no plantão, porque isso é um terror, né? Vira um vício, né? Vira um vício. É o tal do eu mereço. Tô aqui trabalhando, tô sofrendo, tô cansado, tô com sono, tô com fome. É tarde, não tem mais nada aberto, então vou pedir um fast food. Então, eu tento fugir disso, não esquecer de comer. Às vezes acontece, esquecer de comer. Mas para treinar assim tem que ser realmente na base da disciplina, porque você tá sempre cansado. Então, aí, entre dormir e ir para academia, normalmente a gente acaba escolhendo dormir. Mas aí é na base da disciplina. Vou voltar, tá? Vou prometer, mas não sei se vou cumprir. Não sei se agora, mas talvez semana que vem. Um dia. Um dia. Em 2026. A gente já tentou várias vezes, né? Mas assim, é que a residência acaba sendo mais puxado mesmo, né? E aí, por isso, por não ter uma rotina sempre fixa, é difícil, porque você tem que ficar trocando os horários das coisas. Então, um dia tem que ir na hora do almoço, outro dia tem que ir 9 horas da noite, e aí, sabe, fica bagunçando tudo. Então, tem que tratar a cabeça primeiro para pôr a disciplina e fazer acontecer. Mas dá para fazer. Você sabe que uma vez eu estava conversando com o Tandera, logo quando nós começamos nessa carreira de professor, ele falou alguma coisa sobre acúmulo de estresse. Ele usou como exemplo o copo d'água. Que o estresse ele equivale a cada gotinha e chega uma hora que você enche o copo, mas o copo você nunca esvazia, ele só vai transbordando. E é importante então para o aluno que ainda quer passar em medicina que ele controle esse nível de ansiedade e de estresse, porque senão depois que ele passa, ele não faz o curso. Não consegue, exatamente. Ele não faz o curso. Eu observo que alguns têm acesso a terapia, então eles vão ao psicólogo, mas nem todos têm dinheiro. E pergunta difícil, se você não tem dinheiro para fazer terapia, o que fazer? Difícil. Então, a UFSCar tem alguns projetos, então, que eles fornecem psicólogo, tem apoio lá na universidade, mas não é todo lugar, né? Dependendo de onde você está, não tem. Na medicina tem o maior índice de suicídio, né, entre os cursos. É bem pesado, porque a cobrança é muito alta. E, às vezes, a autocobrança, na verdade, é pior do que a cobrança externa. Então, isso acaba gerando, assim, um certo desconforto. Então, normalmente, tem alguns projetos de aproximação com tutores, né? Fazer os professores se aproximarem dos alunos para tentar ajudar no cuidado, especialmente da saúde mental.
Mas não é em todo lugar. Deveria ser. Especialmente dentro da medicina, exatamente. É porque geralmente no início do ano eu digo para os alunos, você precisa ter alguém em quem você possa confiar para desabafar, porque você não é panela de pressão. Você precisa, no mínimo, fazer uma caminhada, dormir de 7 a 8 horas por dia. Se você namorar, não terminar o namoro em setembro, outubro ou novembro, Na véspera da na prova. véspera da prova, porque isso é um risco. Se tiver alguma fé, siga a sua fé e cada um desses componentes vão te ajudar a sobreviver à rotina, porque eu acho que estudar 2, 3 semanas ininterruptamente até é viável. Mas como fazer isso 4, 5 meses sem cair o fácil e o desânimo? Eu não teria condição de fazer medicina. Eu não teria disciplina de estudar o que eu não gosto por tanto tempo. Por exemplo, se você pedisse para eu estudar a Era Vargas, eu estudaria com amor. Se você pedir para estudar eletromagnetismo, para mim seria difícil. E mesmo você gostando muito de estudar, você fala assim, bom, a vida é essa, eu tenho que estudar e ponto final? Ou você arrumava, sei lá, alguma videoaula no YouTube na época para falar, não entendi com esse professor tento? O que você fazia para a magia acontecer? As matérias que eu tinha mais dificuldade, as coisas que eu particularmente não gosto, porque é engraçado, as coisas que você não gosta, não gosta mesmo, né? Você se arrasta toda vez, só que elas vão vão te encontrar em algum momento, então precisa saber. Eu pegava e tentava estudar do jeito mais fácil. Então, assim, deixa eu ver se eu acho um resumo na internet que faça eu entender pelo menos a lógica de tudo isso. Deixa eu ir conversar com algum colega que gosta daquilo que fala com entusiasmo, sabe? Sim. Você fala assim, me conta. Uma vez eu fiz isso, eu peguei um colega meu que era, tipo assim, apaixonado por neuroanatomia. E eu lia, e não tinha jeito de fazer todos aqueles tratos entrarem na minha cabeça. Eu falava assim, gente, não faz sentido. Não faz o menor sentido, isso não entra na minha cabeça, isso não funciona. Aí eu catei ele assim, pus do meu lado e disse, agora você vai fazer eu entender. Me explica do jeito que você faz funcionar na sua cabeça. Para fazer lógica, me faz fazer lógica, porque eu estudo e não faz. Aí ele fez, e aí eu entendi. Então, é muito engraçado. Às vezes, você falar com alguém que gosta daquela área faz toda a diferença. Porque você já tem um bloqueio, né? Você já não gosta, aí você já vai com uma vontade, já não lê com tanto, interesse. Mas aí, quando você vai conversar com alguém que gosta daquilo, que fala daquilo com tanto prazer, você tipo, tá, tô entendendo agora. Entendi. Realmente, faz sentido. Porque às vezes a pessoa, na verdade, olha só com outros olhos, né? E você, então eu fazia isso, que eu tinha dificuldade, tentava buscar um jeito mais fácil para me aproximar daquilo, nem que fosse um colega que gosta daquilo. Nem sempre era possível, mas aí quando não, então, tipo, deixa eu achar um professor, tem no YouTube que fala sobre isso e que eu gosto da didática dele, sabe? Quando ele fala, eu consigo prestar atenção, eu fazia isso. Rose, e agora que já passou todo esse tempo, desde a preparação até a aprovação, até a graduação, especialização, se você fosse deixar um conselho para aquela Rose, que seriam as nossas alunas e alunos que estão onde você estava há 10 anos, que conselho você deixaria? Você fala, olha, o caminho vai ser assim, o que você deixaria de conselho importante para chegar onde você chegou hoje? Olha, senta e pensa no que por que você está querendo medicina? Saiba muito, muito certo, assim, tenha muito definido na sua cabeça o porquê que você escolheu medicina. Se for por dinheiro, esquece, ninguém aguenta, porque é muita coisa, é muita responsabilidade, é muito pesado, carga horária, chatice de tipo, a especialização e 1 milhão de coisas, um caminho imenso até chegar na tal da recompensa financeira, que se for só por isso não vale a pena. E aí você ter muito claro do porquê que você está fazendo isso. Então, tipo assim, não, é o meu sonho, eu quero cuidar das pessoas, eu quero ver a pessoa sorrindo para mim, me agradecendo por ter cuidado dela, porque é nisso aí que você vai ter que voltar no dia que você está cansado. Do tipo, por que eu tô aqui, por que eu faço isso, por que eu mudei a minha vida toda para chegar até aqui,
sabe? Porque o cansaço bate, ele bate e surra, na verdade, né? Então, você tem que ter muito claro, porque a hora que você está privado de sono, cansado, sem comer, e correndo para lá e para cá, e deixando de fazer as suas coisas para cuidar dos outros, você tem que ter muito claro na sua cabeça do porquê que você faz aquilo. Porque senão você só vai se decepcionar, assim. Você vai ser uma pessoa frustrada, buscando uma coisa que não existe, que é o status, eu acho que não existe mais, esse status de médico, dinheiro dá para fazer no TikTok, muito mais fácil, né? Aparentemente existem caminhos mais curtos e mais rentáveis, mas se você tiver muito claro do porquê que você decidiu fazer isso, vai ser recompensador, vai valer a pena e vai te levar até o fim da vida, assim, numa satisfação. Fora isso, senta, pensa, redefine, traça um novo plano, porque senão não vai ser uma vida feliz. Eu acho que esse tem que ser o foco de quem está estudando, sabe? Por que eu estou fazendo isso? Porque vai demorar, e aí tem que chegar lá na frente, olhar para trás e falar, o caminho valeu a pena, estou feliz com o que eu faço, que é exatamente o que a gente vive. Eu vivo isso hoje, sabe? Eu olho para trás e falo assim, valeu tudo a pena, sabe? Valeu a pena. Então, assim, foram 8 anos, né? Porque eu fiz 2 anos em Alfenas, mais os 6 anos na UFSCar. Então, foram 8 anos de graduação e eu falo assim, valeu a pena e eu faria de novo. Hoje eu faria de novo. As pessoas falam, não faria medicina nunca mais. Eu falei assim, eu faria medicina de novo. Então, porque para mim valeu a pena. Então, tem que ter só muito claro do porquê que você se decidiu, porquê que você resolveu traçar esse caminho. Se for para fazer a vontade dos pais, não vale a pena. Se for por qualquer outro motivo que não seja motivação própria, eu acho que não vale a pena. E se você pudesse resumir a medicina em uma única palavra, qual seria? Acho que é dedicação. Do começo ao fim. É dedicação. É dedicação para você passar, é dedicação para você fazer, cumprir suas obrigações na graduação, para se formar bem. É dedicação depois para você cumprir seus plantões, estar com a cabeça no lugar, de que você está fazendo o seu melhor. Então, acho que dedicação. O tempo inteiro é uma vida dedicada a isso. Mas eu não acho que é vocação, não. Eu acho que é... Dedicação. É dedicação e muito trabalho. A gente sua camisa para fazer acontecer. Então... Bastante mais do que nossos professores. Mas a gente só chega aqui com vocês, né? Então... Obrigado. Eu acho que é o que você falou, Marcelo, fazer as coisas com prazer, né? Eu faria história de novo, você fazia letras de novo? Bom, eu faria letras tranquilamente, 2 vezes mais. Pô, eu amei o curso. O último ano foi difícil, mas foi recompensador. Acho que quando a gente faz as coisas com prazer é diferente. Eu, pelo menos, eu e o Marcelo, a gente dá aula 15 anos juntos, né, Marcelo? 15. E os alunos falam, recentemente, você nunca vi você chegar triste para dar aula. É sobre isso, você chega exatamente. com prazer de dar aula. Você, com certeza, te conheceu, você chega com prazer de começar o plantão. Não sei se você termina o plantão com prazer. Eu termino assim, os meninos perguntam o que eu uso. Rose, o que acontece? São 5 horas da manhã, você está dançando. Gente, tem que trabalhar, vamos trabalhar. Não tem outro jeito. Queria estar dormindo? Queria, mas não posso, vamos. Então você vai deixar difícil para que o serviço? Exatamente, eu posso fazer sorrindo, eu posso fazer chorando. Então, enquanto eu puder fazer sorrindo, eu vou fazer sorrindo. Não, a capacidade que nós temos de angariar pessoas, isso nenhum dinheiro paga. Pode ser em qualquer local onde nós passemos, que é gostoso. Eu, numa padaria, em uma academia, em uma viagem, sempre tem. Oi, professor, que legal. Ô, professor! E isso para mim é o mais, assim, recompensador da minha profissão. Com certeza. Porque nós 3 aqui trabalhamos com humanos. Exatamente. Com humanos. Exatamente. É a mesma coisa. Quando a gente passa na rua e alguém fala, oi, doutora. Aí você sabe, tipo, é alguém que me conheceu trabalhando. Porque os meus amigos nunca vão me chamar assim.
quando a gente começa a comparar e observar nossos alunos, existem aqueles que passam direto do 3º ano. Eu já conheci alunos que passaram no 10º ano, uma década tentando. Então, se você pudesse falar alguma experiência da sua vida, o que você poderia dizer a quem está tentando e perdeu a esperança, o que te fez não desistir? Então, é que aconteceu tudo muito rápido. Eu não sei se eu tivesse ficado muito tempo tentando, se eu teria insistido, né? Mas eu acho que é muito do que você quer. Se você quer muito, vale a pena, sabe? Porque, pra mim, é a realização, assim, de um sonho. Eu achava que era muito distante. E quando aconteceu, eu falei, meu Deus, sabe? Deu certo e vai dar certo. E a caminhada é imensa, né? Porque a aprovação no vestibular é só o primeiro passo. Então, quem está aí nessa luta, se está muito determinado, que quer, é o sonho da vida, tem que descobrir qual é a estratégia que funciona para si mesmo, sabe? Porque o que funciona para mim, de repente, não funciona para você, que não funciona para você, o que funciona para você não funciona para ele. E tem que descobrir o que funciona. E descobrir o que está dando errado, porque muitas vezes o que está dando errado é só a ansiedade mesmo, né? E as pessoas teimam em não aceitar, né? De que é difícil, de que se colocar num ambiente de pressão, num ambiente de prova, é muito complicado. Então, tratar tudo, né? Tratar a cabeça sobre tudo. E com prazer, mas também querendo poder estender mais, mas a gente tem um tempo para encerrar. A gente vai encerrar o nosso podcast por aqui. Queria que você, Marcelo, desse sua mensagem final para os nossos alunos, Rose desse sua mensagem final. Olha, eu gostaria que os nossos alunos utilizassem as palavras da Rose para persistirem, dedicação, continuarem perseverantes no estudo, porque se você tem como sonho passar, lidar com pessoas, fazer o bem ao próximo, esse é seu caminho, essa é a sua carreira. Não desista. Siga o que a Rose passou a vocês. E vem pra Média Upscar. Vem pra Média Upscar. Vem ser feliz na Média Upscar. Galera, então esse foi o 2º episódio do nosso Objetivo Cast, Caminhos da Medicina. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o Objetivo São Carlos nas redes sociais. Não perca o nosso aulão Enem 2026. Com certeza a gente vai preparar algo bem especial para vocês, tá? E vamos aguardar qual vai ser o 3º episódio do nosso podcast. Quando for física, me chama. Brincadeira, não chama, não. A dobradinha. A dobradinha, não precisa. Rose, eu quero dizer que foi um prazer ter sido seu professor. Obrigada. Foi um prazer ter sido aluna de vocês. Foi um orgulho ver a sua trajetória, onde você chegou. Eu espero que você alce voos ainda maiores e que você consiga realizá-los não só profissionalmente, mas em todos os sentidos da sua vida. Amém. Muito obrigado por ter participado, viu? Eu que agradeço. Obrigada a vocês por tudo que vocês fizeram. Eu saí de lá não com professores, né? Eu saí com amigos, tanto que todo mundo tem meu contato até hoje. E estou sempre disponível, sempre que precisar, para os alunos que precisarem. Se alguém quiser entrar em contato, tiver dúvida, quiser conversar. O tempo é meio apertado, mas a síndrome da mão levantada não me permite não ajudar. Se estiver precisando de alguma coisa, estou à disposição. E é sempre muito bom estar com um médico numa situação de conversa, de amizade e não no hospital. Exatamente, é o melhor lugar. Esse é o melhor lugar possível. Muito obrigado, Rose. Foi um prazer ser seu professor. Obrigada. Você foi uma aluna excepcional. Obrigada.